Está começando o Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Rotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No nosso primeiro episódio de hoje, a ideia é começar o podcast com um debate, que é uma coisa bastante judaica, sobre um assunto que é: quem são os judeus? Essa coisa de quem são os judeus é sempre interessante. É muito comum a gente ouvir a pergunta assim: mas você é judeu de lá mesmo? E eu penso, de lá onde? De Higienópolis? Porque eu não sei de onde a pessoa está se referindo. Na verdade, a pergunta, ela se justifica, porque existe no imaginário popular a ideia de que existe um lugar de onde os judeus saíram, de onde nasceram os judeus. E essa ideia de que os judeus precisam ter nascido nesse lugar. Mas isso não se aplica aos judeus. Que terra é essa? Que lugar é esse? Seria Israel. Ninguém precisa ter nascido em Israel para ser judeu, e para ser judeu a pessoa não precisa... Bom, é a mesma coisa que eu falei. Eu tava até esses dias estudando pro começo do podcast, pro primeiro episódio, e eu achei um livro do Érico Veríssimo que chama Israel em Abril. É de uma viagem que ele fez para Israel nos anos 60. E aí tem um capítulo aqui que ele começa a contar que ele deitou para dormir, né? Isso já lá pelo meio do livro. E aí ele fala que tinha um tema que acompanhava ele por muito tempo durante a viagem e ele não conseguia dormir por causa disso. E aí ele fala: quanto ao tema, é esse. Que é um judeu? Aí ele vai pro banheiro e ele fala: levo a pergunta pro quarto de banho, penso nela enquanto me dispo e planto embaixo do chuveiro. Que é um judeu? Ensabou o corpo com uma fúria profética. Que é um judeu? Quem souber, levanta a mão. Ótimo. Né? É muito bom, porque daí ele começa falando: mas é uma seita religiosa? É só isso? É uma tribo transnacional? Né? Ele fala: estou certo de que os antropólogos e sociólogos refutaram a tese de Kahler por falta de base científica. Seja, mas o que é um judeu? Que terão os judeus em comum? Né? Aí ele fala: para principiar, a religião, depois o destino histórico. Tudo isso é óbvio. Vejamos o resto. Muito bem. A gente pretende ver esse resto. Vejamos o resto. Vejamos o resto. E tem só uma outra trechinho aqui que eu separei que eu achei muito bom, que é uma hora que ele vai conversar com o Davi Ben-Gurion. E aí eu achei, assim, muito curioso o começo do que o Davi Ben-Gurion fala, mas depois eu gosto da explicação que ele dá. Opa, gente... durante a edição do podcast, a gente se deu conta de que o Davi Ben-Gurion é um personagem que pode não ser conhecido por muitos dos nossos ouvintes. Então, eu voltei aqui rapidinho só para dar essa explicação. O Ben-Gurion é um dos sionistas mais importantes da história. Os sionistas são os judeus que tiveram primeiro a ideia de voltarem, de retornarem a Israel e transformarem Israel na pátria judaica que ela é atualmente. Então, o Ben-Gurion, ele é um desses mais importantes sionistas da história, e foi ele o responsável pela declaração da independência do Estado de Israel em 1948, e ele também atuou como primeiro-ministro de Israel durante muito tempo. Ele esteve envolvido no governo do país durante as 3 primeiras décadas de existência do Estado de Israel. Então, feita essa observação, vamos ouvir o que ele tem a dizer a respeito dos judeus. Estão falando sobre o que está acontecendo no mundo, ele vai para lá pouco tempo depois da criação do Estado de Israel, portanto, pouco tempo depois da guerra, né? E aí o Davi Ben-Gurion fala para ele assim: não, como todo judeu, sou um otimista. Aí o Veríssimo falando: não considero os judeus propriamente otimistas, replico, tendo o cuidado de aduzir. Talvez o novo judeu que Israel está criando. Ben-Gurion abre os braços num gesto largo. Meu amigo, não confunda realismo com pessimismo. Se não fôssemos otimistas, como poderíamos ter sobrevivido através dos séculos a todas as perseguições, dispersões, desastres, torturas, massacres? E não se esqueça que os judeus antigos também nos ajudaram a fazer essa nação. E continuam na barricada. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso é realmente esse lance do otimismo, do pessimismo no mundo judaico me chama bastante atenção. A gente vai entrar nesse tema de quem são os judeus. Nós não estamos fugindo do tema, vocês que estão ouvindo a gente, mas voltando, gostei muito da definição do judeu do Ben-Gurion, né? Do Ben-Gurion.
Ben-Gurion. Mas vamos Também lá. achei muito bonita. Afinal de contas, quem são os judeus? Não são o povo de Higienópolis, não é o pessoal que vive na Tijuca, não é o pessoal do Bom Retiro, não é o pessoal que nasceu em Israel, necessariamente. Ou Nova York. Ou Nova York. Essa história é uma história muito mais antiga que esses lugares e que passou por definições e redefinições durante toda a história. Então, quando a gente começa lá atrás, sei lá, 4.000, quase 5.000 anos atrás, com Abraham, os patriarcas bíblicos, a gente tem ali uma tribo que se inicia, que sai de Ur, que fica na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, e que seguem em direção à terra de Israel. E essa tribo, esse povo iniciado por Abraham e Sara, sua esposa, são os hebreus, aqueles que são chamados de os hebreus na Bíblia. E esse nome é usado muito poucas vezes. Muito no começo se usa o termo hebreu para se referir a esse povo, logo no final já no final do livro do Gênesis e comecinho do livro do Êxodo, o texto começa a se referir a esse povo como os filhos de Israel, né? Os descendentes de Israel. E Israel é o outro nome de Yaakov, ou Jacó, que é o neto de Abraham. Então, daí se tem uma mudança na nomenclatura. Eles continuam falando o mesmo idioma, que é o hebraico, continuam sendo, na prática, o mesmo povo hebreu, a mesma civilização hebraica, mas agora sendo chamados de Israel, ou tribos israelitas e assim por diante. E acho que vale salientar, né? Você falou israelita, eu acho interessante salientar que tem uma diferença entre israelita e israelense, né? Exato. No mundo moderno, no nosso português moderno, nós temos israelita se refere à religião judaica. Então, religião judaica e religião israelita são sinônimos, não são duas religiões diferentes. E acreditam exatamente nas mesmas coisas. Por quê? Porque é só dois nomes para uma mesma religião. Enquanto israelense é aquele que nasce no Estado de Israel. E nascem no Estado de Israel judeus, muçulmanos, cristãos, budistas e outros tantos que tem por aqui. Embora a maioria da população em Israel hoje seja judaica, então, portanto, a maioria dos israelenses são judeus, você tem quase 20% da população israelense, de carteira de identidade israelense e assim por diante, que são muçulmanos. Então, você tem muçulmanos israelenses. Então, nem todo israelense é israelita, judeu ou israelita. E aí, eu acho que era legal a gente falar um pouco assim, né? Então começa com os descendentes de Israel, né? E aí a gente passa por muitas coisas até chegar no que hoje em dia a gente vê, né? E acho que daí cabe a pergunta do Érico Veríssimo, e eu sempre acho interessante do que é um judeu, porque só de olhar para uma pessoa, você não tem como dizer, né? Que essa pessoa é judia ou não, né? Sempre vai ter duas opiniões, né? Ou mais. No mínimo. Mas, de fato, se eu estiver andando pela rua em São Paulo, eu vejo um monte de pessoas. E do mesmo jeito que eu não sei se a pessoa é protestante, espírita, um bandista, eu também não sei se a pessoa é judia. A não ser que seja uma pessoa que se veste de um jeito muito específico. E que a gente ouve por aí, ele é rabino, ele é rabino. Não necessariamente. A pessoa que se veste de preto, de chapéu, barba grande, não necessariamente é um rabino, mas sim são judeus ortodoxos, né? Um movimento religioso que a gente vai falar em breve aí os judeus religiosos ortodoxos, judeus religiosos não ortodoxos, a gente vai falar disso mais inteiro. Mas, é claro, uma pessoa está vestida desse jeito, eu olho e eu sei que é judia, mas não significa que todo judeu se veste daquele jeito, ao contrário, os judeus ortodoxos são a menor parte absoluta do povo judeu hoje em dia. Eles não chegam a 2% da população judaica no mundo. É tão pouco assim? Bem pouco. Em Israel, esse número é maior. Chega perto de 20% na cidade de Jerusalém, e no país como um todo está entre 10% e 12% da população é ortodoxa. Mas quando a gente pega os judeus do mundo todo, esse número é bem menor, perto de 2% mesmo dos judeus do mundo. É que acabam achando, às vezes, a gente pode acabar achando que tem mais porque eles se destacam muito pela maneira
de se vestir, de se comportar, enfim, chama a atenção, né? Salta aos Chama a olhos. atenção. Uma vestimenta assim, obviamente, chama a atenção. Então, isso também é alguma coisa. As pessoas não conseguem identificar um judeu só de olhar. Tantos atores na TV, atores brasileiros na TV, são judeus e a gente olha e não tem a mínima ideia que eles são judeus. E existem aqueles que nem são judeus, mas fizeram papel de judeu e aí o pessoal acha que são judeus. Que são judeus, sim. Porque fizeram um papel de judeu, tem que ser judeu. Não necessariamente também. Mas, por exemplo, esses dias eu tava vendo alguma coisa na televisão e aparece o Elias Glazer, que era judeu, fazendo o papel de um padre. E eu achei muito engraçado. Exatamente. Né, Elias Glazer, que nasceu na Polônia. Pois é. E isso leva a um outro ponto, né? Durante muito tempo, quando eu trabalhei na Congregação Israelita Paulista, em São Paulo, e eu recebia escolas não judaicas que estavam fazendo um estudo do meio, visitando vários lugares religiosos diferentes na cidade e aprendendo um pouco mais sobre religião. Eu sempre perguntava para a sala, quem aqui esperava alguém com sotaque forte, que falasse assim, bem enrolado, trocando os gêneros do masculina pro feminina? E todo mundo levantava a mão, esperava alguém com sotaque. Eu falava, quem esperava aqui alguém com uma barba que chegasse quase no umbigo? Todo mundo levantava a mão. Quem esperava aqui alguém com aqueles cachinhos aqui do lado da cabeça? Todo mundo levantava a mão. Quem esperava alguém vestido de preto? E todo mundo levantava a mão. E aí eu dizia, então eu sou um judeu fajuto, né? Paraguaio, né? Eu não tenho absolutamente nada disso. E onde está a diferença, então? E é isso. Por que se esperava o judeu com sotaque? Porque durante muito tempo, os judeus que viviam em vários países diferentes, ao sofrer alguma perseguição de qualquer espécie, em geral foram perseguições religiosas, só no século XX que começam a ter perseguições raciais, esses judeus vão se mudando de país para país. Então o judeu sai da Polônia e vai, sei lá, para Portugal, ele tem sotaque, ele não consegue falar português como os portugueses. O judeu sai da Alemanha e vai para Xangai, ele vai falar chinês com sotaque alemão. E o judeu que sai da Holanda e vai parar no Brasil, ele vai falar com sotaque. Então, durante muito tempo, a maioria dos judeus que estavam no Brasil tinham nascido em outros lugares. Sim. E a população, eu acho, percebia desse jeito. Se tem sotaque... Se tem sotaque, ele é estrangeiro. Se é estrangeiro, ele é de lá. De lá, daquele lugar que ninguém sabe onde é. De onde mandam os judeus pra cá, né? E as pessoas achavam que era um sotaque, sei lá, o sotaque da terra de Israel. Mas não era o sotaque da terra de Israel. É o sotaque do país de onde eles vieram. Pois é, e acabam enfiando no balaio do sotaque o polonês, o alemão, o holandês, né? Todas as línguas europeias, assim. E o sotaque do polonês e do alemão, por exemplo, são completamente distintos, né? E o sotaque do israelense é completamente mais diferente. Ainda. Exato, do hebraico, né? Mas sim, tem uma ideia de que também sempre associada do judeu à ideia do estrangeiro, né? E não necessariamente do judeu com alguém que já estava aqui há mais tempo. Então, a minha família, por exemplo, é de origem polonesa, só que vieram pra cá na época dos pogroms, assim, na época do leiteiro Teve. Saíram junto de Anentevka com o Teve pra cá. Quem veio pro Brasil foi o pai do meu bisavô. É final do século XIX ou começo do século XX? O meu avô, no começo do mês que vem, faz 104 anos. Então, era o avô dele, que veio da Polônia. Eles estão, inclusive, eu achei naquele livro Os Primeiros Judeus de São Paulo. Eles estão ali, o Meir Goldstein ajudou a fundar uma das sinagogas do Bom Retiro. O meu avô não sabe dizer qual. Mas, assim, então você imagina, o meu avô com 104 anos, que é uma pessoa super velha, né? Não tem sotaque qualquer. Nasceu em São Paulo. O pai dele, acho, já nasceu. O pai dele, que era uma piada pronta, meu bisavô Jacó Goldstein, que tinha uma loja no Bom Retiro. É uma piada. Piada pronta. Né? Meu avô nasceu em São Paulo. Imagina, fez faculdade aqui, Zona São Francisco. Então, assim, agora, um espaço aqui só para dizer para os nossos ouvintes que não são de São Paulo. Sim, ele tinha sotaque de paulistano. É isso que a Angela quis dizer. Hoje em dia ele tem sotaque de campineiro, que ele já mora em Campinas há muito tempo.
fazendo essa parte, né? Mas assim, ele fala o português com o sotaque de São Paulo, ele não tem um sotaque de estrangeiro, né? Ele já nasceu aqui no Brasil há muito tempo. O pai dele já tinha nascido aqui. A mãe dele, por sua vez, tinha sotaque, só que sotaque de Argentina, porque a minha bisavó Rosa Goldstein veio de Mar del Plata pra casar com Chacó Goldstein. Ela veio de... Com certeza tinha um sotaque estrangeiro, né? Vindo ou da Argentina, ou vindo do Uruguai e de outros países assim, óbvio que teria um sotaque. O que também me leva a pensar em outra coisa. Mesmo quando a gente já tinha judeus que já estavam aqui no Brasil, eu falei aqui, mas eu estou em Israel. Então, judeus que já estavam no Brasil 2, 3, 4, 5 gerações e que falavam português como língua mãe e não tinham sotaque, mesmo que existia isso, nós também tínhamos figuras proeminentes do judaísmo, em geral rabinos, que eram estrangeiros. Então você tinha, por exemplo, o rabino Henry Sobel, ele aparecia e falava na TV e todo mundo notava o sotaque americano dele, muito carregado. Mas por quê? Porque ele tinha vivido a vida quase toda em Nova York, então ele tinha um sotaque americano. Embora tivesse nascido em Lisboa, nasceu em Lisboa, foi para os Estados Unidos com menos de 2 anos de idade. Os pais eram poloneses, que tinham fugido para Portugal na época da guerra, e de Portugal foram para os Estados Unidos, e depois de formado lá, aos 30 anos de idade, chega o rabino Henry Sobel, acho que aos 30 mais ou menos, em São Paulo, com aquele sotaque pesado. Que ele nunca americano. perdeu, né? Que nunca perdeu. Então você tem rabinos argentinos, rabinos belgas, rabinos de outros lugares que estão trabalhando em São Paulo. Então eles falam na TV, eles falam no rádio, as pessoas ouvem, esse judeu tem sotaque. Então o judeu continua nessa mentalidade popular que o judeu precisa ter uma espécie de sotaque para ser judeu original. Disso, eu lembro do Rabino Ruben uma vez lá na CIP, ele é argentino, falando que ele fala várias línguas, todas com esse mesmo sotaque de argentino. Ele fala português, fala inglês, todas com esse mesmo sotaque de argentino. Exatamente, todos, tem todas sem exceção. Sem exceção. E o Ruben tem um sotaque bastante carregado, né? Ele contribui pro imaginário do judeu com sotaque. Sem sombra de dúvida. E aí, da ortodoxia ainda, até uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar é que, enfim, a gente diria que tem 3 correntes, né, do judaísmo, 3 principais correntes do judaísmo, que seriam a reforma, a ortodoxia e a assimilação, enfim, o pessoal mais assimilado, né? Ou, na verdade, conservador, né? Falei bobagem. Reforma, conservador e a ortodoxia. E a ortodoxia, ela sempre parece ser a forma mais tradicional do judaísmo, e eu diria que isso vem muito pela questão da vestimenta, né? Das roupas, os homens de chapéu, as mulheres ou com o cabelo coberto com peruca ou coberto com algum tipo de turbante ou de lenço, né? E umas roupas mais sóbrias, né? Com um ar um pouco mais antiquado, enquanto que você for ver a reforma e o movimento conservador, as pessoas se vestem de uma maneira mais moderna, mais contemporânea, acho que é a palavra, né? Se vestindo, eu, por exemplo, sou mais da linha da reforma, assim, então, sei lá, quem entrar nas nossas redes sociais aí, quiser ver a nossa cara, vai ver que eu, por exemplo, tô vestida sempre com uma roupa bem contemporânea, assim, atual, né? Não tenho um jeito mais sóbrio de me vestir, assim, talvez até pelo contrário, eu gosto de usar roupa bem colorida. E aí, acho que era interessante a gente falar por que a ortodoxia tem essa cara, né, de... Todos esses movimentos religiosos que você falou, tanto a ortodoxia, o movimento conservador e a reforma, são movimentos surgidos no século XIX. E não, a ortodoxia não existia antes, ela é realmente surgida no século XIX. O que existia antes do século XIX era o que a gente chama de judaísmo rabínico, e até o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, esses judeus estão vivendo majoritariamente na Europa e não são cidadãos dos países onde eles nascem. Isso também as pessoas às vezes não sabem, né? Porque os judeus não tinham direitos civis ou religiosos na Europa como um todo. Então o judeu, sei lá, nascia na França e vivia na França a vida toda, mas ele não era considerado francês, ele era judeu, ele era... Não era portanto, cidadão.
cidadão, né? Estrangeiro, ele era sempre visto como um estrangeiro. Com a Revolução Francesa e depois esses ideários que se espalharam pela Europa, foi havendo a chamada emancipação judaica, que deu direitos plenos a esses judeus. Então, esses judeus começaram a poder ir, por exemplo, para a escola, ir para a escola formal, ir para a universidade e exercer profissões que nunca tinham exercido antes. Antes ele nascia, vivia no bairro dele, no gueto dele, no shtetl dele, o que seja, e lá ele aprendia um pouquinho. Algum ofício, né? Ele aprendia um pouquinho de matemática para saber fazer conta, ele aprendia algum ofício, aprendia a ler em hebraico, porque era parte importante da vida prática religiosa, então ele aprendia a ler em hebraico, e era isso. E em cada localidade, os rabinos analisavam a situação em que eles viviam. Cada país, cada local é muito diferente um do outro, então eles legislavam, eles interpretavam a lei judaica de acordo com aquele país, com as práticas daquele país e o que acontecia naquele grupo judaico. Então, o que você tinha era um judaísmo que a gente chama de rabínico, que era muito ligado aos locais onde os judeus estavam. Com a Revolução Francesa e com essa ida para as universidades, as lideranças religiosas acharam que precisavam garantir que a religião continuasse relevante para aqueles judeus, que agora tinham toda uma vida aí que podiam acabar se assimilando à cultura geral e abandonar o judaísmo. Então, surgem respostas para isso, para esse fenômeno dessa assimilação. A primeira resposta que surge é do que vai ser no futuro o movimento reformista. Rabinos na Alemanha, sobretudo o rabino Abraham Geiger, respondem à situação da seguinte forma: ótimo que a sociedade se abriu para a gente, ótimo que a gente pode se assimilar, a gente adapta o judaísmo para ele caber nessa nossa vida moderna. A gente faz mudanças que o judaísmo precisa passar para poder se adaptar a esse novo mundo. E existem mudanças até bem radicais aí. Tem gente que não sabe, mas tem judeus que tem uma época que o judaísmo reformista passa o Shabat, né, o sábado judaico, transfere ele para o domingo na Alemanha. Porque é o dia do descanso do país, né? Era o dia nacional de descanso do país. E o que eu ia fazer? Eu ia fechar minha loja no Shabat, por no 2 sábado, dias, né? E depois no domingo também. O meu sustento depende disso. Então, alguns rabinos decidiram, passa para o domingo e o importante é ter um descanso semanal. Seja isso é uma no mudança... sábado ou no domingo. Né? Exato. Essa é uma mudança muito radical que foi feita no início da reforma. Como reação a essas mudanças, surge o que a gente chama de ortodoxia. Né? No leste europeu, quando essa reforma está se ampliando e está indo em direção ao leste europeu e conquistando os judeus por vários lugares onde passam, quando vai chegando ali perto da Polônia, perto da Lituânia, a reação dos rabinos locais é: não, o novo é proibido pela Torá. Então eles deixam de fazer aquilo que eles faziam antes, que era adaptar o judaísmo às realidades locais, eles deixam de fazer isso, congelam o judaísmo no tempo, estabelecem: o judaísmo agora é isso, essa é a prática judaica e não há escapatória disso de alguma forma. E daí vem as roupas, né, que são... E por isso as roupas do século XIX, elas continuaram como sendo as roupas desses judeus. E até hoje, no século XXI, eles estão usando roupas que se parecem com roupas do século XIX. Parece um pouco ultrapassado, porque é mesmo, né, em termos de moda. E aí tem uma coisa que é interessante também, porque você vê, eu lembro de quando eu fui para Israel, em 2012, eu fui em agosto. Um calor que na minha vida eu só passei igual em Cuiabá. Não, é uma coisa assim, é um calor que te deixa prostrada, né? E eu lembro de ver os ortodoxos vestidos, assim, e pensava, gente, como eles não estão passando mal. De calor mesmo, assim, esse pessoal não vai ter uma insolação, sabe? Porque é muito quente e eles estão vestidos com muitas camadas. E aí eu lembro de ver, uma coisa que me chamou a atenção foi o chapéu que eles usam no Shabat, que é aquele stremel, que aí você pensa, isso é uma coisa da Polônia mesmo, assim, da Lituânia, de lugar que faz muito frio, porque é aquele chapéu de pelo, né? Aquilo deve dar um calor na cabeça. Claramente alguma coisa da Rússia, Ucrânia, Lituânia. Sim, lugar que no inverno faz sol por 2 horas no dia, assim. Claramente... E não é um sol quente.
Imagina, um sol que no máximo é morninho, assim, porque você olha aquele chapéu, aquilo deve ser uma coisa que deve esquentar a cabeça de uma maneira, né? E eu lembro de ver no Kotel, no Shabat, né, em Jerusalém, as famílias chegando e os caras com esses chapéus, e eu pensando, como eles não estão passando mal de calor, assim. Uma vez eu perguntei para um amigo, escuta, você não tá com calor? Né? Ele é ortodoxo, vestido daquele jeito. Você não tá com calor hoje? Ele falou, eu tô, você não tá? E eu de camiseta, eu falei, eu tô. Ele falou, então, estamos todo mundo com calor, não importa qual a roupa que você veste. Justo. Tem um ponto aqui, mas... Justo. Enfim. Mas acho que ele tava com um pouquinho mais de calor, talvez. Não vamos entrar por aí, nesse mas... mérito, mas sim, ele tinha então, razão, no né? século XIX surgem essas duas primeiras correntes e logo em seguida surge o movimento conservador e também a chamada ortodoxia moderna na Alemanha, que decidem fazer... Eles têm mais ou menos a mesma ideia. O movimento conservador, ele concorda com a reforma que precisa se fazer adaptações, mas concorda com a ortodoxia de que a lei judaica ela é mandatória, digamos assim, né? Ela é necessária para a vida religiosa judaica e ela deve ser seguida, junto com a tradição e tudo mais. Salvo num caso extremo em que alguma mudança na própria lei judaica seja necessária. Coisa que, durante os últimos 2000 anos, os judeus sempre fizeram. Sempre que precisava, que o contexto histórico, social, geográfico não permitia a aplicação de certas leis, as leis eram readaptadas. Então, esse movimento decidiu se chamar de conservador, porque ele entendia que ele conservava as bases do judaísmo rabínico anteriores à Revolução Francesa. Ou seja, eu continuo sendo judeu do jeito que eu sou. O meu contexto social, histórico, geográfico mudou, então eu lido com isso. Então continuo sendo o mesmo. Por isso o nome conservador. Conserva as tradições, né? As pessoas acham, mas como conservador, se eles ordenam mulheres rabinas, e isso não era... exato, mas o tempo muda a forma, a relação que se tinha com a mulher. A mulher até... os anos 30, 40, ou até antes disso, ela não estava em grandes posições profissionais. De trabalho, né? Você não achava uma juíza, juíza, tinha, né? uma médica, tinha exceções aqui e ali, já no século XIX, mas eram exceções das exceções. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem mulher presidente da República, tem mulher primeira-ministra, tem mulher juíza, tem mulher ministra do Supremo, as mulheres estão em todos. Então, o judaísmo pergunta, por que não a mulher não pode estar num espaço de liderança religiosa também? Então, o judaísmo conservador vai verificar lá nas leis judaicas se existe alguma proibição de fato. No momento que se percebe que não tem uma proibição de fato, existem costumes da mulher não estudar tradição, Talmud e os livros e fontes do judaísmo, é só uma tradição. Então, esse judaísmo vai incluir também as mulheres nessa ordenação. E a ortodoxia moderna tem mais ou menos o mesmo pensamento, mas não vai tão longe no primeiro momento a ponto de ordenar mulheres, homens e mulheres sentarem juntos na sinagoga. Nada disso acontece na prática. Mesmo em festas, né? Exatamente. Nem só na sinagoga, mas mesmo as festas da ortodoxia são separadas. Da ortodoxia em geral, da ortodoxia moderna não existe esse problema, né? Que bom. Em festas. Em festas, tá todo mundo junto, num restaurante, tá todo mundo junto. Na sinagoga, não, tá todo mundo separado. E é engraçado até nas sinagogas ortodoxas que a separação, ela não se dá no mesmo plano, né? A separação se dá, as mulheres ficam acima dos homens, né? Os homens ficam na parte de baixo da sinagoga e as mulheres ficam na parte de cima. E eu lembro de ouvir uma história bem engraçadinha disso, que aí falavam que as mulheres ficavam olhando os homens e aí pensando, aquele ali tá casado, aquele não tá, esse é bom pra minha filha, esse é bom pra minha neta, você sabe de quem que ele é filho? Claro que esse não era o objetivo, mas é o que acaba acontecendo na prática. As mulheres
se ocupar também disso, né? Não, dessa foi uma parte anedota, social assim. importante. Mas sim, dá para ver isso. Quando a gente vê que homens dentro da ortodoxia, por exemplo, só usam o talit, aquele chale de orações, o costume é usar só depois de casado. Ah, era isso. Elas ficavam em cima olhando quem tava de talit e quem não tava. Só que é um costume, porque na prática, pela lei judaica, a partir do momento que o menino fez o seu bar mitzvah, ele se tornou um adulto, entre aspas, ele se tornou religião, né? ele entrou na maioridade religiosa, ele deve usar talit, mas na prática não se faz isso. E tem essa explicação, a explicação é social. Se eu tô vendo judeus com talit e sem talit, eu sei que os com talit eles já estão casados. Então, você consegue direcionar aquele menino tá solteiro, aquela menina sabe que aquele menino tá solteiro, ela pode estar... Família se conhece, família. Então esse tipo de coisa vai facilitar também esse a vida social, né? O shidduch, né? Exatamente, esse... Como é que é essa palavra? Não sei, em português, talvez uma alcovitação, né? Assim, alcovitar o casamento. Esse combinar, né? Vai facilitar essa... É um Tinder analógico. Digamos assim, exato. Vai facilitar essa combinação de saber quem está disponível, o que gosta, e preparar ali um encontro entre os dois para se conhecerem e assim por diante. Esse tipo de coisa acontece. Acontece e funciona assim dentro dessa sociedade, dentro da ortodoxia. Fora da ortodoxia, eu tenho uma história pessoal muito boa, que eu acho que até você lembra dessa história. Eu acho que é muito típico do judaísmo querer arranjar alguém para alguém. Isso é muito típico do judaísmo, seja de qualquer corrente. Ela só acontece de formas diferentes dentro dessas correntes religiosas. E fora das correntes também, porque aqui a gente esqueceu de falar que tem um monte de judeus que nem religiosos são, então eles não estão nem ligando para essas 3 correntes que a gente falou, ou qualquer outra que for derivada delas, eles não estão ligando para isso e vivem uma outra vida completamente desligada da religião, mas não desligada do judaísmo enquanto cultura, enquanto tradição, enquanto família e assim. Eu queria chegar nesse ponto também, né, que era isso, a gente falou muito da parte religiosa do judaísmo, porque, enfim, o judaísmo é também uma religião, mas o judaísmo é também uma manifestação cultural, né, muito, muito forte e com muitos elementos característicos dessa cultura, né? De culinária, de literatura, de maneira de ver a vida mesmo, né? Música e assim de música. Sim, tem uma coisa que eu acho que me encanta muito no judaísmo, na verdade. Talvez seja, acho que uma das coisas que mais me encanta no judaísmo, que é a questão do estudo e da seriedade com que o estudo é encarado. Isso vem, obviamente, do mandamento de que a gente deve ler e estudar a Torá diariamente, mas eu acho muito bonito como isso se expande para fora do âmbito religioso. Como isso sobretudo depois da Revolução Francesa, quer dizer, quando o judeu vai para a universidade, ele aplica a forma que ele entende de ver o mundo. Do mesmo jeito que ele estudava a Torá e questionava as leis e estudava as discussões rabínicas, ele vai aplicar isso dentro da vida dele na universidade, se destaca e assim por diante. Exato, tanto eu não vou lembrar... Tem gente que não se destaca, mas... Mas eu não vou lembrar agora a proporção, mas assim, a Alemanha é um país que tem muitos prêmios Nobel e uma grande quantidade, uma grande porcentagem dos prêmios Nobel ganhos pela Alemanha são de judeus. De cientistas judeus, exato. Cientistas judeus, exato. Ou escritores, né? E isso é uma coisa muito legal. A literatura judaica é muito ampla, muito rica, e ela vai versar sobre temas religiosos ou temas culturais. E mesmo a gastronomia judaica eu acho uma coisa muito fascinante. E você sabe, né, Theo, o quanto eu gosto de cozinhar. Tem coisas muito interessantes. Assim, ainda esse fim de semana eu fiz aqui em casa uma sobremesa que é típica judaica do Pará. Tem uma comunidade sefaradita no Pará. É um marshmallow de cupuaçu. É uma coisa deliciosa. Né? E, quero experimentar isso aí. Tranquilamente, próxima vez que você vier ao Brasil, eu vou fazer. E fica muito bom, assim. E é uma coisa que você pensa, é uma sobremesa que é parva e deliciosa, assim, e serve, né, pra servir em qualquer festa. O que é parva, o que não é, a gente vai discutir num próximo episódio. No próximo encontro. Fica o gancho.
Então, assim, isso é uma coisa muito legal, né? Porque você pensa, chega uma comunidade judaica, se estabelece no Pará e aí se assimila usando os elementos locais, os ingredientes locais para desenvolver as novas tradições alimentares, né? E isso Então, vai enriquecendo essa tradição alimentar e assim por diante. enriquece, imagina que daí chega uma judia ashkenazi, paulista, servindo uma sobremesa cefa paraense. Exatamente. E é uma coisa que enriquece muito, assim, né? Essas trocas culturais do judaísmo eu acho sempre muito encantadoras. E isso retorna lá para o começo, né? Quem são os judeus, afinal de contas, que nascem como essa civilização no Mediterrâneo, essa civilização hebraica, que vai se estabelecer nessa terra específica, que vai ser chamada de Israel. Em algum momento ela se torna um reino, o reino de Israel. Depois passa por algum momento, tudo isso dentro da história bíblica ainda, algum momento de cisão entre os habitantes do norte e do sul. O reino vai se dividir em duas partes, o reino de Israel ao norte, o reino de Judá ao sul. Então, quem era do norte era chamado de israelita e quem era do sul era chamado de judeu, porque era desse país, desse reino Judá. Guerras contra os assírios acontecem, essa população de Israel acaba sendo dispersa e acabam sendo assimiladas e assim por diante. Vai sobrar o reino de Judá, que depois vai ser disperso pelos babilônios, vai retornar para essa terra. Quando os gregos chegam até essa terra, vão dar o nome de Judéia, né? Aí a gente já está aí, gregos e romanos, a gente já está ali no período, para os nossos ouvintes poderem se localizar, já estamos entrando ali onde começa o Novo Testamento, que não são escritos judaicos, mas que são escritos cristãos que se passam aqui na terra de Israel. E aí o nome era Judéia, e assim por diante. Quer dizer, e tudo isso vai fazendo com que o nome desse povo vá se modificando, né? Até o ponto de que, em algum momento, depois da Idade Média, era muito comum no centro da Europa se falar do povo mosaico, ou do povo da religião mosaica. O que é isso? Vem de Moisés, gente. Exato. Então, quer dizer, mosaico, judaico, israelita viraram sinônimos uns dos outros. E até chegar ao moderno Estado de Israel, quando os judeus conseguem, em algum momento depois, no século XIX, já no final do século XIX, ir se organizando internacionalmente com o objetivo de restaurar um lar nacional para o povo judeu, esse país, esse lá. Você é judeu de lá? Um país lá no Oriente Médio, onde essa civilização nasceu e cresceu, e reestabelecer esse país, que hoje se chama Israel, mas que não tem apenas judeus na sua composição populacional, como a gente disse antes. E acho que só para terminar, assim, amarrar tudo, a gente mencionou sefaradita, ashkenazi, né? Talvez fosse interessante a gente dar também essa ideia, né? Assim, explicar o que é. Não, senão a gente não deixa gancho para os próximos programas, Angela. Então tá bom. Não, ficou o gancho também da minha história que eu ia contar do Shidduch, que eu acabei não falando. Verdade. Quando a gente for falar de casamento no judaísmo, essa história é boa. A gente conta também. Essa se passa, já deixa um gostinho, se passa em Saigon. E aí a gente conta essas histórias, essas anedotas pessoais também, porque Exato. Isso ilustra aqui muito não vão faltar, né? a típica vida judaica. Então, com isso a gente vai encerrando o primeiro episódio do Torá com Fritas e agradece muito por todo mundo que estava aqui com a gente ouvindo. E antes de subir os créditos do programa, a gente queria deixar umas dicas de filme e série relacionadas ao tema que a gente falou hoje. E aí a gente vai enviar também, a gente tem uma newsletter, a gente vai deixar o link para vocês se inscreverem para receber. E a lista desses filmes e séries que a gente está indicando vão estar juntos com essa newsletter. Então o primeiro filme que eu queria indicar é o Kadosh, do diretor israelense Amos Gitai. Ele é um filme já um pouco mais antigo, ele é, se não me engano, de 99 ou 2000, então ele é um filme que tem aí lá seus... já atingiu a maioridade. A história trata da vida de algumas famílias numa comunidade ultra-ortodoxa que vive em Jerusalém. É bastante interessante. O segundo filme, que já virou um clássico dos anos 70, se não me engano, que é o Violinista no Telhado, no qual o leiteiro Tevi conversa com Deus o tempo todo a respeito dos acontecimentos da sua vida. E aí ali a gente tem a visão do que é um shtetl, né? Que eram aquelas vilazinhas rurais ali da Polônia,
Polônia, Rússia, né? A geografia ali sempre mudou bastante, como diz até o pessoal de lá, né? O pessoal E aí, europeu. por último, tem duas séries que estão no Netflix. A primeira é Não Ortodoxa, que é uma série mais recente do Netflix e conta a história de uma moça que está bastante infeliz no casamento. Ela vive numa comunidade ultra-ortodoxa do Brooklyn, em Nova York, e foge para Berlim. E a outra série é uma que tem... Essa é mais curta, a Não Ortodoxa tem 4 ou 5 episódios só. E a outra série já é um pouquinho mais comprida, ela tem 3 temporadas, tá inteira na Netflix e chama Shtisel, que é o nome da família sobre qual a série tem a lente de aumento ali. E é muito bonita essa série Shtisel, eu terminei de vê-la essa semana. Ela é uma série muito delicada, muito sensível, assim. Eu gostei bastante e acho que Não Ortodoxa e a Shtisel são interessantes de serem assistidas na sequência para serem comparadas, assim. Eu tive a impressão que no Não Ortodoxa eles mostram os Haredim como um pessoal um pouco mais frio, mais distante, e umas relações às vezes parecem um pouco desprovidas de afeto. E isso é uma coisa que aparece muito oposta no Shtisel. É mostrado o afeto entre os familiares, os amigos. Ela é uma série muito, muito bonita. E, bom, ficam aí as nossas recomendações de filmes e séries para vocês esperarem até o nosso próximo episódio. E aí, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com. Vocês podem seguir a gente no nosso Instagram, que é o @toraconfritas, e verem as nossas carinhas para saber quem vocês estão ouvindo. E nos seguir no Twitter também, no @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, assina o feed nosso aqui no seu tocador de podcast preferido e aí você vai ser avisado toda vez que a gente publicar um novo episódio. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Ava Nagila. Para entrar em contato com ele e fazer a edição de áudio do seu podcast, é só procurar no Instagram pelo @oaludesempre ou @aluproduto. A nossa identidade visual é da Maia Batalha e queremos deixar também um agradecimento muito especial para Paula Scarpim pelos pitacos na produção do Torá com Fritas. Muito obrigada, gente, e até uma próxima. Toda rabá, leitraot. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.